E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero responder uma seguidora aqui do nosso canal do YouTube que me pergunta sobre essa questão de muitas vezes em nosso ambiente de convívio, né, seja no trabalho e até mesmo entre os amigos, nós não conseguimos expressar realmente a nossa posição, aquilo que nós escolhemos, não conseguimos manifestar as nossas vontades. E depois que saímos daquele ambiente, que estamos em casa ou com as pessoas que nos são mais íntimas, mais próximas, nós expressamos aquela insatisfação e também nós choramos, ficamos deprimidos, né? E essa seguidora me pergunta por que acontece isso. Inclusive ela me pergunta assim: será que eduquei mal os meus filhos? Será que fiz tudo errado? Ela me pergunta, né? Então, em primeiro lugar, quero dizer que aquilo que eu já disse num dos vídeos anteriores, o que cabe é a responsabilidade, a culpa não. Nunca nós podemos nos sentir culpados pelo resultado que aconteceu com a educação dos nossos filhos, pelos frutos que os nossos filhos estão apresentando hoje. Por quê? Porque cada um de nós foi o pai e a mãe que pôde ser, né? Eu fui a mãe que eu pude ser. Eu não tinha os recursos que eu tenho hoje, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, nem o conhecimento que eu tenho hoje. Então, eu fui a mãe que eu pude ser. Então, culpa não, responsabilidade sim. A responsabilidade no sentido de hoje eu posso fazer alguma coisa para ajudar, né? Ou eu posso mudar alguma coisa nesse tempo que é hoje. Naquilo que ficou lá para trás, não há nada que a gente possa fazer. Então, respondendo aí a sua questão, por que às vezes nós somos assim, nós nos comportamos dessa maneira, né? Nós agradamos a todos e depois, em contrapartida, eu me sinto deprimida, eu me sinto frustrada, eu vou chorar lá no cantinho e às vezes posso ficar até deprimida por conta disso. Então, o que é importante? É importante que a gente coloque aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, de uma maneira respeitosa, mas se defendendo e colocando sim as posições que nós temos deste ou daquele assunto. Ah, Candelária, mas mesmo quando é alguém que está acima de nós, mesmo quando é alguém que está acima de nós. Isso traz, inclusive, uma maturidade muito grande para a gente. Quando, diante de uma opinião contrária aos meus valores, às minhas convicções, eu, de forma ali respeitosa, coloco como eu vejo essa questão, como é que eu vejo essa situação. E a gente pode sempre começar uma frase assim: olha, respeito muito a sua posição, mas penso que, né? Porque muitas vezes nós somos educados de uma forma repressora, né? De uma forma, esses dias até a gente estava brincando numa reunião familiar, que antigamente a gente escutava muito aquele famoso gula o choro, não é? Engula esse choro, a criança não tinha direito nem de chorar, nem de expressar as suas raivas, de expressar as suas emoções. Então, diante dessa educação repressora, muitas vezes nós nos constituímos alguém que não tem coragem de expressar os seus pontos de vista diferentes, né? Alguém que não tem coragem de discordar porque tem medo de não ser aceito, tem medo de desagradar. Este é um fator, a nossa educação. Outro fator, então, voltando nesse assunto, o que é importante, né? Que a criança expresse as suas raivas, sendo educada de forma a perceber que o seu gesto tem sempre uma consequência. Então, eu não posso pegar a cadeira e tacar na cabeça do outro. A criança precisa ser educada nesse sentido, mas ela pode e deve expressar a sua raiva, porque a raiva é uma emoção necessária a esse motor que são as emoções
na nossa vida. Então a criança não pode ser reprimida quando ela está expressando a sua raiva, né? Desde que essa atitude dela não esteja prejudicando ninguém. Agora, se está prejudicando o coleguinha, o irmão, a mãe, o pai, os móveis lá da casa, é claro que essa criança precisa ser pontuada a respeito disso. Mas expressar aquilo que nós pensamos e achamos, isso deveria ser a coisa mais normal do mundo. Às vezes nós não fomos educados assim, e é por isso que temos tanta dificuldade de expressar aquilo que nós pensamos e sentimos a respeito de diversas situações. Esse é um ponto. Outro ponto que se apresenta é que muitas vezes eu fui uma criança, existia talvez alguém mais importante que eu, um irmão, não que existisse de fato, talvez existisse de fato, mas talvez existiu somente na minha leitura, na minha concepção da situação. Mas o fato é que para mim talvez existisse alguém mais importante. Eu não era assim tão importante. Eu sofro de uma baixa autoestima. Então eu tenho medo de me colocar, de colocar a minha opinião, a minha sugestão, porque eu acho que não é importante. Eu acho que se eu discordar as pessoas não vão gostar de mim. Eu acho que eu tenho que agradar a todo mundo, todo o tempo, porque eu fui uma criança que sofri dessa situação de me sentir desfavorecida, sentir que alguém era mais amado, mais elogiado. Isso acontece muito no meio dos irmãos, por exemplo, né? E muitas vezes, como eu disse, isso nem de fato aconteceu, mas é a maneira como eu senti a situação. Muitas vezes foi negligenciada os cuidados, né? Os cuidados que as pessoas que cuidavam de mim precisavam ter comigo, não aconteceu isso. Então eu me sinto alguém desprovido de, numa discussão, colocar algo que seja importante. Então a autoestima é também um problema pela qual que faz, né, com que as pessoas não coloquem aquilo, não se expressem de acordo com suas convicções. Bom, eu penso que sempre há tempo da gente começar, não é? Sempre nós podemos começar. Começa por essa frase, tá? Se for preciso, treina na frente do espelho. Começa assim: olha, acho muito importante tudo isso que você está colocando, respeito muito a sua opinião, a sua posição, porém eu penso que desta forma, seguindo este caminho, talvez se nós seguíssemos este pensamento, este é um bom começo para você. Treina na frente do espelho. Sabe por quê? Eu faço questão de passar isso para você, porque eu já sofri tudo isso, né? Eu também já passei muito essa situação de achar que a minha opinião não era importante, de achar que eu não podia discordar de ninguém, que eu tinha que concordar com todo mundo, porque achava que eu tinha que agradar as pessoas, sempre sorrir e estar de acordo com tudo, e depois, né, em contrapartida, eu sofria, ficava deprimida, tinha problemas seríssimos, tá? Então, olha, vai por mim, treina e começa. Que acontece? Você vai treinando isso e a cada passo que você dá, você vai ficando mais autoconfiante. E você vai percebendo que aquela sugestão que você colocou teve muita importância. Você vai percebendo o quão importante foi você ter colocado aquela opinião contrária, ou pelo menos diferente da opinião dos outros. E isso vai gerando em nós uma maturidade emocional enorme, né? E aí a gente vai, como eu costumo dizer, construindo arquivos bons dentro da gente, e é por aí que a gente vai conseguindo o crescimento emocional que faz a gente se sentir bem em qualquer lugar e ter a liberdade, sim, de expor a nossa opinião e de expor a nossa ideia, tá bom? Não esquece de curtir aí, tá? Curte, compartilhe e fale para outras pessoas da nossa página aí do Face, fale do nosso canal
refletindo com o candelário. Ah, e não se esqueça de mandar mais perguntas, mais sugestões, tá bom? Beijo enorme, fica com Deus.